Bom dia, Jamile. Daqui a pouco nós começamos. Só esperar mais um pouco para o povo chegar. E aí, mesmo que não chegue, a gente faz porque o horário é sempre a 5 minutos de tolerância. Tá bom, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bem, Samara, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Valsi. Bom dia, Jamile. Daqui a pouco nós começamos. bom dia. O povo tá tudo dormindo ainda, gente. Ah, pensa num povo que vida boa, Muito bom. né? Bom, devem que vão depois ver a aula e fazer a prova, porque a prova é hoje, né? Então, mas também tem um dia todo aí, né? Aí podem escolher um horário que mais se adequa, ou mais correto para cada um e fazerem, né? Bom, é o seguinte, deu 5 minutos. Vamos lá, porque aí nós ganhamos tempo e a revisão, aí vocês aproveitam o tempo aí. Beleza? Como eu disse a vocês, nessa prova vai cair o presente irregular. Está na página de vocês do livro, da página 36, mas não precisa pegar livro não, pode ficar tranquilo, ficar de boa. Página 36. E aí eu vou compartilhar com vocês a minha tela para eu explicando passo a passo como vai ser, como deve ser conjugado. Só lembrando que essa reunião, essa aula está sendo gravada, né, para depois eu postar para vocês, aí vocês podem fazer revisão no futuro, se precisar. Essa aula, ela vai ser postada no YouTube, mas ela não vai ficar aberta. Ela vai ficar listada. Então, só o aluno que tem o link, que recebe o link, que vai vê-la. Então, eu mando o link para a turma de vocês, e aí vocês assistem às aulas. O vídeo lá está aberto, mas a aula vai ficar listada, então ela vai ficar bloqueada para o público em geral. Só para os alunos que têm o link que vão vê-las, beleza? Aí eu vou compartilhar minha tela para a gente começar, e aí eu vou explicando passo a passo. Bom, é o seguinte, então, presente do indicativo irregular, o presente do indicativo, e aí vocês têm que tomar cuidado porque são várias possibilidades, são várias irregularidades, não apenas uma. E a primeira delas é exatamente essa, ó. Eu vou trocar o E pelo IE. E por IE. E aí, esse E por IE, ele vai aparecer em várias situações. Ele não vai
ser apenas para esse verbo, é para um monte. Então, ó, o verbo que tem o ezinho, ele vai ser substituído pelo ie. E aí o verbo ele vai ser irregular no meio dele, não no início dele. Esse é o diferente do português, no final. Então, ó, entiendo, entiendes, entiende. Nós e vós, ou nosotros, vosotros, não tem. Aí é entendemos, entendeis. E o ellos entienden. Então, ó, pensando em português. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, lembre-se disso. São conjugações do verbo. E não apenas este, tem mais um monte deles. Tem mais um monte de verbos que podem ser conjugados. Esse aqui é apenas um exemplo. Então, é e para ie. O próximo é o para o e. Eu troco o o para o e. E não é o no final. O e no meio do verbo o, tá vendo? Então, yo vuelvo, tu vuelves, ele vuelve. Nosotros volvemos, vosotros volveis, eles vuelven. O nós e o vós também não tem a irregularidade. Então, eu, tu, ele, eles. O nós e o vós pula a irregularidade. Então, vai ter outros verbos, um monte deles que troca o para o e. O próximo é e para i. Eu troco o e pelo i. E aí o verbo pedir. O e do e, pedir, vai ficar pido. Yo pido, tu pides, ele pide. Nosotros pedimos, vosotros pedis, ellos piden. Tá vendo? Então já imaginem, se esses três aqui não tem nós e vós, nenhum vai ter. Nenhum vai ter. O nós e o vós não vai entrar nessa irregularidade. Já lembrem-se disso. Nós e vós não tem. E aí o próximo é o para o e. E esse aqui é bem mais difícil. Você vai encontrar muito poucos verbos. Tem outros, mas muito poucos. O livro de vocês vai trazer apenas o verbo rugar. Só esse. Então, se o livro está apresentando esse, eu vou, por lógica, vou cobrar apenas esse. Pode ser que apareça outra, mas está lá escrito na prova. Use o para o e. Então, você vai saber onde jogar. Então, esse é bem mais difícil. E aí vem, ó. Juego, yo juego, tu juegas, ele juega. Nosotros jugamos, vosotros jugais, ellos juegan. Outra coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês é o verbo conjugado naturalmente. Se vocês verem a terminação do verbo, é regular. Então é por isso que ele é presente e do indicativo, ele é normal. Ó, tudo termina com o. Es, as, ou e, a. Hemos, imos. Eis, ais. Em, an. Tá vendo? Então, a terminação do verbo é normal. A irregularidade está no meio, não no final. O final se conjuga o verbo normal. Próximo, i para y. Ou espanhol, i para y. Então, vai trocar o y aqui do final. Sempre terminam com ir, destruir, construir, fugir, ir. Todos esses ir do espanhol, quase todos, é claro, vão terminar com y agora. Veja. Então, yo destruyo, ou se for algum lugar da Espanha, destruyo, mas yo destruyo, tu destruyes, él destruye, nosotros destruimos, vosotros destruís, ellos destruyen. Então, trocou o i pelo y. Cuidado com esse, porque os outros são lá no meio do verbo. Esse aqui é quase no finalzinho. Esse aqui está no final. E aqui nesse quadrinho eu coloquei os verbos que o livro traz para vocês. Ah, não, pera, daqui a pouco vai aparecer. Agora não. Daqui a pouco tem um monte de verbo aqui. Então, veja aqui. Esses aqui têm uma irregularidade. Vou até voltar aqui um pouquinho. É isso. Tem uma irregularidade no meio do verbo. Eles seguem um padrão. Todos os verbos dessa classe trocam o e pelo ie. O por o e por i. U por o e. E i por y. Todos. Então, um monte deles vai trocar essa irregularidade. Agora, eu tenho os outros que são também irregularidades, mas aí eles são
duas regularidades. Então, veja. Decir. O decir, ele entra aqui, do pedir. Pedir, decir. Mas cuidado com o primeiro verbo. Tá igual ao português. Eu digo. Nunca vai dizer, eu disso, ele disse. Não, eu digo. Então, cuidado com o primeiro verbo. É tão irregular quanto o português. Então, eu digo, tu dices, ele disse. Nosotros decimos, vosotros decís, ellos dicen. Então, além de ter o e pelo i, eu tenho a primeira pessoa irregular também. Porque, ó, todos, ó, disse, decimos, ccc. Pela lógica seria eu dico, mas não existe dico, então, digo, beleza? O próximo também entra nessa mesma regra. O e pelo ie, aqui do primeiro, e a primeira pessoa, ó. Se fosse em português, seria eu tenho. Mas em espanhol, eu tengo. E olha só, a primeira pessoa não tem tiengo. Não existe tiengo. Cuidado com este. Então, yo tengo, tú tienes, ele tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Primeira pessoa irregular, as outras pessoas com a regularidade do grupo. Todo mundo com um grupinho. Ie. Beleza? Cuidado. Venir, que entra nesse mesmo grupo, exatamente igual tener. Tener e venir. A diferença vem. Eu venho, eu vengo. Tá vendo? Vengo. Tu vienes, ele viene, nosotros venimos, vosotros venís, ellos vienen. Mesmo do vizinho dele. E mais um que é exatamente igual, mas já muda para outro grupinho, que é o Y agora, ó. Troca o I pelo Y e a primeira pessoa diferente, que é o verbo ouvir. Então, eu oigo, tu oyes, ele oye. Nosotros oímos, vosotros oís, ellos oyen. Beleza? Então, primeira pessoa igual ao português também. Eu ouço. Você não vai ouvir ninguém dizendo eu ouvo. Então, eu ouço. Então, eu oigo. O verbo ir, que ele é o clássico da irregularidade. Esse, em toda a língua, o verbo ir ele é irregular, ele é todo atrapalhadinho. Então, yo voy, tu vas. Ele vai. Nosotros vamos. Vosotros vais. Ellos van. Primeira pessoa, com o Y, e o resto continua de boa. O verbo ser também, que é clássico e regular. Yo soy, tu eres, ele es. Tá vendo? Então começa com S, com E, volta pro S, cuidado. Yo soy, tu eres, ele es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Beleza? Então, muito cuidado com essa irregularidade. E o último, que também é totalmente irregular, é o verbo estar. Yo estoy, tú estás, ele está, nosotros estamos, vosotros estáis e ellos están. Então, esses são os verbos irregulares possíveis. As regras irregulares possíveis, vocês vão encontrar na sua prova. Um grupo que tem verbos irregulares no meio do verbo e outro grupo que tem verbos irregulares pelo meio e também na primeira pessoa, eu. Então, pense nisso. Primeira pessoa, verbos regulares. E como eu disse aqui, tem um grupo de verbos que vai ser usado na prova de vocês. Ó. E o primeiro grupo é verbos que entram na regra do e pelo ie. Então, vamos colocar aqui o verbo querer, por exemplo. Yo quiero, tú quieres, ele quiere, nosotros ellos quieren. Tá vendo? Então ele volta para essa primeira regra, para o primeiro quadrinho do e pelo ie. Eu até coloquei aqui no final que eles vão usar, o que vão trocar. O segundo grupinho é de o para o e. O para o e. Então, todos aqui, eu posso pegar qualquer um. Vamos pegar aqui o custar, que é custar algum dinheiro. Yo
cuesto, tú cuestas, ele cuesta. Nosotros costamos, vosotros costais, eles cuestam. Então, vejam, colocou na regra do o pelo e o nós e o vós não entrou. E eu posso usar tanto ele com poder, encontrar, dormir, acostar, sonhar, costar e recordar. Esses aí na prova de vocês. E a outra regrinha é essa que eu falei que tem bem poucos. A prova vai pedir muito pouco. Então, ó, de e para o e. Na prova, lá no livro de vocês, tem esses 3. Sorte. Então, ó, o verbo, vamos pegar o servir. Vai trocar o e pelo i. Eu sirvo, tu sirves, eles sirvem. Nosotros servimos, vosotros servis, eles sirvem. Também, como os outros todos anteriores, trocou apenas eu, tu, ele, eles. O nós e o vós não entrou na conjugação. E o último grupinho aqui que o livro traz é do i para o y. E olha lá, ó, construir, o ir, com, ou 2 vezes o construir. Um era destruir, foi mal. Então, construir, destruir, concluir, o ir. Então, o verbo ir é fugir. Vamos pegar, por exemplo, construir, já tem 2 ali. Então, eu construo, ele construiu. Nosotros construímos, vosotros construís, eles construíem. Bom, como eu disse, esses verbos que estão na tela são os verbos que estão exatamente no livro de vocês, na página 36. Essa tabela também, ela está na página 36 do livro de vocês. Aquela tabelinha azul com todos os verbos lá possíveis e todas as regras que vão cair na prova. Claro que são únicas e regulares, mas hoje, a prova do presente irregular, apenas essas regras. E para IE, O para UE, E para I, U para UE, I para Y. Regras gerais. E aí os verbos que vão perder a primeira pessoa, vão ter primeira pessoa diferente. Decir, tener, venir ou ir. Beleza? E os outros irregulares completos, ir, ser, estar. Esses vão cair na prova de vocês, eles vão estar lá. E lembrem-se, na prova, você tem que conjugar o verbo. Acontece muito, eu coloco lá uma frase. Maria, una casa. Aí o verbo em parênteses, o verbo tener. Se é a Maria, então é eu, tu, ela. Então, Maria tiene una casa. É muito comum aparecer lá, Maria tener uma casa. O aluno esquece de conjugar o verbo, só coloca o verbo, então não adiantou nada. Então, se fosse lá, por exemplo, yo, um coche, eu, um carro, e no parênteses o verbo tener. Então, se for yo, é primeira pessoa. Yo tengo um coche. Yo tengo. Então, tem que conjugar o verbo de acordo com a necessidade da frase. E eu coloquei, porque agora é simulado a prova, todos os verbos nas frases estão corretos, estão conjugados. É claro que eles não combinam com a pessoa da frase. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu nem lembro se tem lá, não sei. Vou pegar o verbo pedir aqui. Aí eu tenho lá, Joana, um regalo. Então, a Joana, espacinho, um regalo, um presente. Eu vou colocar lá 4 verbos pedir aqui corretamente. Eu vou colocar 5 verbos, né? Pido, pides, pide, pedimos. E pedis. Eu coloquei 5 verbos pedis corretamente. Mas você tem que lembrar que a pessoa da frase é a Joana. Então, para a frase, o ideal é pide. Os outros erram de pessoa. Então, o verbo embaixo está correto,
mas ele não é adequado para a frase, porque tem que ver o sujeito da frase. Isso, preste atenção, cuidado com isso. Beleza? Então, não se preocupe, na prova não tem pegadinha. Todos os verbos lá estão conjugados já corretamente. O que eles não estão é de acordo com a pessoa da frase. Isso você vai ter que ver que apenas um se encaixa, é adequado ao sujeito. Não adianta eu colocar lá nosotros e você colocar pido, né? Ou, por exemplo, yo brasileño. Aí o verbo ser embaixo conjugado. Soy, eres, és, somos, sois. Aí tá lá, yo, você coloca eres. Ou yo es, yo somos. Não dá. Yo soy brasileño. Beleza? Então, isso é uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado. Deixa eu terminar aqui, ó. Lembrando, se tiverem algum problema, alguma dúvida, vão no canal, olha o nome do canal, meu próprio nome. Olha lá o vídeo, ó. Eu peguei a própria página do livro de vocês e fiz o vídeo explicativo. Então, vocês vão lá e vejam o vídeo. O vídeo é rapidinho, 5 minutinhos. A aula é demorada, mas o vídeo, 5 minutinhos, já explicou tudo, com todas essas nuances dos verbos. Vão lá e assistam se tiverem dúvidas. Porque vocês sabem que a prova é sem pesquisa. Então, né? Depois que acabou, fechou, tudo, vai fazer a prova sozinhos. Vão lá, estudem, revejam, porque aí vocês não vão ter dúvida nenhuma. Deixa eu terminar aqui Aí, pronto, voltamos aqui. E aí, no caso, qualquer dúvida que vocês tenham, façam uma análise. Eu sempre indico, pensem em português. É muito parecido. O português vai ajudar muito. Por exemplo, vamos pegar o verbo pensar. Eu penso, tu pensas, ele pensa. Nós pensamos, vós pensais, eles pensam. Em espanhol vai ficar bem perto. Yo pienso, tu piensas, ele piensa. Nós pensamos, vós pensais, eles pensam. Tá vendo? Então fica bem próximo. Se você tiver dúvida, pensa em português que vai te ajudar. E aí lá vai estar escrito, você vai saber qual a pessoa, qual é o adequado para a frase. Só tomem cuidado para, como eu disse antes, não colocar qualquer verbo só porque ele está conjugado corretamente. Ele está conjugado corretamente, mas não está adequado à pessoa. Então, tem que estar adequado à pessoa da frase, não à conjugação dele. Beleza? Bom, agora eu vou deixar aqui aberto algumas dúvidas, perguntas, se vocês tenham, que vocês queiram, porque essa é a revisão, essa é a explicação verbal. E aí, qualquer dúvida, vocês perguntem agora que eu tiro a dúvida. Beleza? Valci, vão ser só esses verbos que você falou, né? Sim, eu apenas usei os que estão no livro, esses aí, que eu peguei a própria tabelinha. Mas aí também não faz muita diferença, porque, como eu disse, eles estão conjugados lá tudo certinho. É só você ver qual pessoa ele se adequa a qual pessoa. Beleza? Ah, beleza. Mais alguma dúvida? Podem perguntar. Tá de boa. E aí, se acaso você não tem dúvida, te desejo uma boa prova hoje, uma boa sorte. Façam bom e tirem boa nota, porque nós precisamos de férias daqui uns dias, né? Valci. Claro, é. Oi, Valci. Oi, Valci. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom? Bom dia. Poxa, é um grupo, dupla, é? Eu e a Ellen. Sim, eu tô vendo aí. Tudo bem? Tudo, e com você? Nessa correria, hein? Eu só quero saber onde liga essa quarentena. Já tá bom, já chega. Já chega, já deu, já. Não, já deu, já deu. Bom, meninas, se vocês não têm, fiquem à disposição, livrem para sair, para terminar, para deixar a aula. Estão tranquilos. Quem quiser pode fazer perguntas. Eu ainda vou continuar aqui por alguns minutos, tirando dúvida de qualquer um que tiver. Mas se acaso você não tenha dúvida, desejo vocês boa sorte. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem em paz. Tchau, Valci. Tchau. Até mais.